Olá! Nesta aula vamos trabalhar o conteúdo da unidade 2 da disciplina Inglês 1. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, como objetivos da unidade, perguntar e responder sobre experiências profissionais anteriores, enfim, conhecer mais e praticar o uso das WH questions. Então, isso aqui nós vamos dar ênfase, né, no uso das question words, ou seja, das perguntas com quando, o que, quem, etc. E também os artigos indefinidos. Familiarizar-se com o vocabulário utilizado para falar sobre nacionalidades e profissões, além de características sociais, ok? Bem, as WH questions são as palavrinhas, por exemplo, como who, que é quem, what, que é o que, where, onde, e assim por diante. Então vamos lá, vamos dar sequência. A gente tem aqui um diálogo. What do you do? Não é? Que Susan, a secretária do departamento onde Marcos trabalha, irá apresentá-lo para os outros funcionários, ok? Então, vamos ouvir o diálogo. Hello everyone, this is Marcos, he's our new employee. Hi Marcos, nice to meet you. I'm American from Atlanta and I'm a manager. I am here today, but my office is in San Diego. Hello Marcos, I'm David, I'm from New York, I'm a finance analyst. My office is in San Diego, too. What about you? Where are you from? What is your job? Hello, I'm the new intern. I'm Brazilian. I'm from Sao Paulo. Nice to meet you everyone. Ok. Então vejam que a Susan aqui, hello everyone, então ela cumprimenta o pessoal e, this is Marcos, que nós vimos a aula passada, né? Ali com o verbo to be. Então ela está apresentando o Marcos, ok? Ela está apresentando o Marcos. He's our new employee. Então aqui, he is. Vimos a aula passada, né? Aqui está abreviado. He's our new employee. Employee, employer, é um vocabulário que vocês vão usar muito, tá? Então, se você é dono da empresa, você é um employer. Se você trabalha na empresa, você é um employee, ok? Aí o Sam, hi Marcos, nice to meet you. I'm American from Atlanta. Então, olha aqui, American. Então, ele está dizendo que ele é americano. De onde? Da cidade de Atlanta, ok? E aqui a profissão dele aqui, o cargo, na verdade. I'm a manager. I'm a manager. I'm here today, but my office is in San Diego. Aqui onde é que está o escritório dele? Em San Diego. David. Hello, Marcos. I'm David. I'm from New York. Então, aqui ele está dizendo de onde ele é, né? Está dizendo a profissão, o que ele faz, né? Ou, enfim, quem é ele ali na empresa. E também onde fica o escritório dele. My office is in San Diego, too. E aí ele completa com duas perguntas. What about you? Where are you from? And what is your job? Esse what about you? E você? Né? Então é muito usado what about you? E você? Então quando alguém te faz alguma pergunta tal, e você, e você? Então você usa essa expressão what about you, ok? Então tá aqui, what's your name? Where are you from? E what do you do? Ok? Então, essas WH questions, elas vão vir aqui. Antes do verbo, tá? Então tá aqui, What, o que, qual. What is your name? What's your name? What's your name? Oh, my name is Silvio. Tá aqui, nome, né? What's your job? I'm a teacher. Oh, I'm a professor. What's your job? Ok? E coisas em geral.
What do you like? What sports do you like? Por exemplo, ok? Que coisas em geral. Então, o que, o qual. Então, observe, ó. What is your name? What do you do? What is this? Então, what's your name? My name is Marcos. I'm an intern. What do you do? I'm an intern. What is this? It's a report. Aí nós temos também, além do what, nós temos where. Por exemplo, I am from Brazil. Ok? Então, alguém pode te perguntar, where are you from? I am from Brazil. Ok? Então, se where aqui é onde, quando eu tenho a preposição from, lá no final, ó, então aqui é de onde você é. Ok? Aqui, where is he from? De onde esse from, a preposição de que em inglês ela vai aparecer no final. Where is he from? Ah, he's from San Diego. Aí nós temos também o when, que é quando, né? When are you at the company? In the morning. E temos o who, que é o quem, né? Então, who is he? He's my assistant. Então, what, where, when e who, vocês não podem esquecer. Vocês têm que focar, vocês têm que lembrar disso, ok? Então, what, o que, qual, where, onde, when, quando, who, quem, ok? Bem, dando continuidade, em termos de vocabulário, né? Nós temos aqui Country, nationality, language. Country, Brazil. Nationality, Brazilian. Language, Portuguese. Country, the USA. Nationality, American. Language, English. Country. France, nationality. French, language, French. Country, Germany, nationality, German, language, German. Country, the United Kingdom, nationality, British, language, English. Country, Italy, nationality, Italian, language, Italian. Country, Chile, nationality, Chilean, language, Spanish. Ok? Então, falando sobre nacionalidades e idiomas, nós temos aqui o country, Brazil, the USA, France, Germany, the United Kingdom, Italy e Chile. E nós temos as nacionalidades referentes a cada um desses países, né? Então, Brasil, Brazilian, the USA, American, France, French, Germany, German, the United Kingdom, British, Italy, Italian, Chile, Chilean, ok? E a língua que é falada em cada um desses países. Então, em Brazil, we speak Portuguese. In the USA, they speak English. In France, they speak French. In Germany, they speak German. In the United Kingdom, they speak English. In Italy, they speak Italian. In Chile, they speak Spanish. Ok? Então, nós temos aqui o vocabulário relativo ao país, à nacionalidade e à língua falada nesses países. Sam is from the USA. He's American. He speaks English. Marcos is from Brazil. He's Brazilian. He speaks Portuguese. Sam is from the USA. Sam is from the USA. He's American. Tá aqui, ó. Se ele é from the USA, ele é American. E ele fala o quê? He speaks English. O Marcos is from Brazil. Oh, see, he is from Brazil. He is Brazilian. And he speaks Portuguese. Ok? Então, quando vocês forem, por exemplo, se apresentar, vocês podem dizer, I am from Brazil. Ok? Se you are from Brazil, vocês podem também dizer, I am Brazilian.
E I speak Portuguese. Dando continuidade, aqui tem um texto falando de Jorge Paulo Lemann. Então, gostaria que vocês lessem esse texto. Jorge Paulo Lemann is a famous executive. He is a Brazilian businessman and is the richest Brazilian. He is from Rio de Janeiro but he lives in Switzerland. He started as a trainee in Credit Suisse and today he controls Ambev, Burger King and Kraft Foods. He graduated in economics in Harvard in 1961. Who is he? He is a businessman. What is his nationality? He's Brazilian. Where is he from? He's from Rio de Janeiro. Então, o Jorge Paulo Lemann is, ó, o verbo to be aqui, ó, a famous executive. Okay? He's a Brazilian businessman. Brazilian businessman. Então, who is he? Jorge Paulo, he's a businessman. Jorge Paulo Lemann, okay? And he's the richest Brazilian, the richest, a lot of money, much money, richest Brazilian. He's from Rio de Janeiro. He lives in Switzerland. I live in Brazil. You, students, you live in Brazil. Okay? Jorge Paulo Lemann lives in Switzerland. He started as a trainee in Credit Suisse, and today he controls Ambev, Burger King, and Kraft Foods. He graduated in economics in Harvard in 1961. So, where is he from? Rio de Janeiro. Okay? Rio de Janeiro. What is his nationality? Oh, he's Brazilian. Silvio, where are you from? I am from Marília. Ou ainda, I can say I am from Brazil, right? I am Brazilian. What is your nationality, Silvio? I am Brazilian. Tranquilo? Então veja aqui que vocês também já puderam aqui ver um vocabulário mais a respeito dessa questão de profissões, etc. Muito bem. Dando continuidade, tem alguns exemplos, né? E aqui é importante. Quando falamos a nossa profissão em inglês, olha, sempre a gente usa o artigo a ou a n, não é? Então, em português, você diria assim, no meu caso, eu sou professor. Então seria I am teacher. Só que em inglês, antes da profissão, você precisa colocar o artigo a ou a n, que significa um ou uma. Então como é que ficaria isso? No meu caso, I am a teacher. Então veja que você coloca o artigo antes da profissão. Então, tanto a quanto a n é um ou uma. Hi, I'm Tom. I work in an office. I'm a CEO. Hello, I'm Sally. I work in a factory. I'm a technician. I'm Cynthia. I work in a bank. I'm an accountant. Então veja só aqui, ó. I work in an office. I am a CEO. Hello, I'm Sally. I work in a factory. I am a technician. I'm Cynthia. I work in a bank. I am an accountant. Então observe que você tem aqui a CEO, a technician, an accountant. Aqui você tem o a. Então eu sou um CEO, né? Um Chief Executive Officer, right? Aqui você tem o a também e aqui você tem um AN, ok? Então olha só,
Quando que eu uso a? Quando que eu uso o AN? Importante. Então vamos lá. É importante lembrar que tanto o a quanto o AN, os dois significam um ou uma. Geralmente a gente usa o a antes de substantivos que começam por consoante. E o AN antes de palavras, antes de substantivos, iniciados por vogal. Então, notem aqui, ó. Eu trabalho em um escritório, aqui, ó. Eu trabalho em um escritório. I work in an office. Por quê? Office, escritório, office. Começa por uma vogal. Então, você coloca an office. I am a CEO. C, consoante. A CEO. I'm Sally. I work in a factory. Factory começa por uma consoante, então uso a. Technician também. A bank. Bank também. E accountant começa por a, vogal, an accountant. Nós vamos ter algumas exceções, algumas palavrinhas que podem até nos confundir, mas com calma a gente vai ver. Que, por exemplo, palavrinhas em inglês que começam por U. E tem som de U, university. Esse U tem som de U, vamos dizer assim. Então, quando tiver som de U, aqui, embora seja uma vogal, você vai usar o A. I university. I university. Ok? Universo, universe, I universe. Então, algumas exceções que a gente vai ver durante o curso. Muito bem. Então, observe aqui, ó. O A e o AN devem ser sempre utilizados com palavras no singular. Por quê? Porque uma. Isso é importante. E com palavras, aqui, ó, que eu acabei de comentar, ó, que começam por U e que tenham som de U, você usa o A, que é o caso de university. E também palavras com H, quando esse H não é pronunciado. O caso aqui de hora, ó. Então eu tenho a palavrinha hora, que é hour. Notem que aqui a gente não fala esse H, ó. Hour. Hour. A gente não fala o H. Diferentemente, por exemplo, da palavrinha casa. Olha a diferença na pronúncia aqui, ó. House, ó, raspou a garganta, ó. House, house. Então você falou o H. Hour, você não falou o H. Então, house, falou o H. A house. Hour, você não falou o H, ó. A-N. Então, quando o H é pronunciado, normal. Considera uma consoante normal. A house. Quando o H não é pronunciado, você considera a próxima letrinha, que é uma vogal no caso, então vai ficar an hour. Ok? E agora falando um pouquinho do verbo to be, né, que nós vimos isso na aula passada, que o to be pode tanto ser o verbo ser como o verbo estar. Então aqui ele traz aqui alguns exemplos, né, do verbo to be como verbo ser e do verbo to be como verbo estar. Então, I'm Chris and this is Susan. Então aqui, ó, eu sou a Cris e essa é a Susan. Então ele está como verbo ser. Fernanda is from Canada. A Fernanda é do Canadá, verbo ser. Oh, she's an engineer. Ela é uma engenheira, verbo ser. I'm single, but he's married. Eu sou solteiro, mas ele é casado, verbo ser. E aqui, os três últimos exemplos, significando, o verbo to be significando estar, né? Aqui ele
expressa sentimentos, lugares, idade. Então, por exemplo, we are happy. We are happy. We are happy. Nós estamos felizes. O verbo estar. You are in the office. You are in the office. You are in the classroom. You are at home. Aqui ele indica lugar. Então, você está lá, você está aqui, você está no escritório, você está na escola. Indica o verbo estar. E age, aqui merece uma atençãozinha especial, né? Porque em português, quando a gente fala de idade, a gente não usa o verbo to be, né? Então, por exemplo, ele tem tantos anos de idade em inglês, né? Ela tem 10 anos, ele tem 20 anos, ela tem 28 anos. Em inglês, a gente usa o verbo to be para indicar idade, ok? Então, my kids are twins, they are 5. Então, aqui, ó, as minhas crianças, né, são gêmeos, eles têm 5, é como se fosse a tradução, eles têm 5 anos de idade. Então, they are 5 years old, ok? Então, quando eu digo assim, ó, they are 5, é como a gente tivesse um complemento aqui, ó, years old. Então, eles têm 5 anos, né? Não vamos traduzir isso como se fosse, eles são 5 anos velhos. Não, nada a ver, né? Então, a gente precisa acostumar com isso. Você tem algumas expressões, algumas palavras que a gente não traduz ao pé da letra, de jeito nenhum, tá? Então, se eu tenho aqui, isso aqui numa determinada língua, passa por um caldeirão cultural aqui e sai lá, né? Muitas vezes sem essa tradução ao pé da letra, que é o caso quando a gente usa o verbo to be para indicar a idade. Então, sempre que você for falar sua idade, você usa o verbo to be, ok? Muito bem. Por hoje, é só. A gente se vê na próxima aula.